Uma ótima noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, o Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Para quem nos acompanha também online, nosso boa noite. Hoje iremos trabalhar com o nosso amigo Carlos Gomes, o tema Buscai e Achareis. Só antes, dá muita alegria a gente ver a casa cheia novamente. Faz tempo que a gente não tem tanta gente assim, pós-pandemia, né? Aí a gente vai sentindo esse calor humano, dá uma alegria, uma motivação maior para a gente continuar esse trabalho, né? Então, como eu falei, o Carlos vai trabalhar conosco hoje, com o tema Buscar e Achareis. Então, estamos aqui, né, segunda-feira, todos buscando algo, e com certeza iremos achar, né? Não tem nada melhor que a gente começar a semana com essa renovação fluídica, né, essa vibração, essa motivação para a gente continuar essa caminhada. A nossa irmã Mina fará a nossa leitura e a Vanessa a prece inicial. Boa noite a todos. Do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Disciplina à vontade, impedindo-te de ser vítima da irresponsabilidade. Começa tuas atividades de pequena monta, mantendo a ordem e a eficiência em cada realização. Quando tiveres muitas tarefas a realizar, não percas tempo, escolhendo por qual iniciar. Executa a que esteja mais próxima, passa a seguinte, e sucessivamente desincumbe-te de todas. Enquanto não des o primeiro passo, não chegarás ao fim do caminho. A primeira palavra dá início ao discurso. A disciplina é responsável pelo êxito das elevadas realizações. Bom, vamos fazer a nossa prece, então, a nossa oração, para que a gente possa dar início, né, à explanação dessa noite. Quem sentir a vontade, feche seus olhos, para que nós possamos nos conectar nesse momento com a espiritualidade maior, com o Pai Celeste que nos criou e nos provê toda a existência, tanto na Terra quanto na eternidade espiritual. Pedimos, Pai, que ampare a nossa reflexão de hoje. Cada um que aqui está possa repensar, refletir as suas atitudes, a sua vida, o seu caminho. Que nós possamos entender qual é a nossa busca, qual é o nosso objetivo, por que estamos seguindo, para que estamos seguindo. Que nós possamos encontrar consolo, amor, acolhimento nas palavras do Mestre. Que os bons espíritos estejam conosco. Que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos que estão presentes e também online. Vamos dar continuidade ao estudo dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho que vem nos trazer o novo Jesus, a sua passagem pela terra, quando nos deixou as pegadas de luz para iluminar nosso caminho, através das suas palavras registradas no Evangelho, e que ao ler possamos realizar as reflexões necessárias para continuarmos caminhando, sabendo que não caminhamos sozinhos, que conosco caminham aqueles que nos amam do invisível e querem o nosso melhor. Que possamos fazer o nosso melhor, onde estivermos, com quem estivermos, e o tempo inteiro. A reflexão de hoje, ela está em Mateus, onde Jesus diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por quê?
todo o que pede recebe, o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Somos cristãos, porque o espírita é cristão. Essa passagem está no Evangelho, e como cristãos, vamos realizar a nossa reflexão. Acreditamos no que aqui está escrito, no nosso dia a dia. Nós temos sabido pedir para receber, buscar e encontrar, e bater na porta certa, para não ter do que reclamar quando as coisas não saem como gostaríamos. E há um complemento a esses versículos dizendo que Deus, que é nosso Pai, nos dá boas dádivas a todos que pedimos. Então, precisamos pensar nesse pedir, nesse buscar e nessa porta onde estamos batendo. Porque o buscar, estamos buscando o quê? Jesus está nos perguntando: o que você busca? O que viemos buscar aqui hoje? O que buscamos no Espiritismo? O que buscamos na vida? Não essa busca diária, né? Eu vou buscar amanhã levantar cedo para começar na academia, vou buscar estudar para ter um emprego. Não só essas buscas rotineiras, que são nossas obrigações e que fazem parte da vida, mas estamos falando de uma busca maior, a busca do Espírito. O que o seu Espírito, você Espírito, eu Espírito, buscamos nessa encarnação, o que aqui viemos buscar. É essa pergunta de Jesus que está nos fazendo agora. É uma busca maior, é uma busca de vida. Porque senão a vida fica tão rotineira e tão trivial que não a valorizamos. Por isso tantos suicídios, quando não sabemos buscar. Porque está tudo aí. Deus não dá nada, Ele oportuniza, nos apresentando um banquete à nossa frente, onde cada um, na sua possibilidade, retira o que está buscando. É essa busca que eu quero fazer conosco hoje, essa reflexão. Hoje é o dia de pensarmos nessa busca. E se há dificuldades em encontrar respostas, eu trouxe aqui alguns exemplos para nos ilustrar. A Aparecida Conceição, nem todos devem conhecer, mas esta senhora, quando jovem, no final da década de 50 do século passado, em Uberaba, trabalhando em um hospital público, tinha uma ala que atendia uma doença chamada pênfigo foliáceo ou fogo selvagem, né, que são pústulas que abrem na pele, que é uma doença de pele autoimune, e vão formando feridas nas pessoas. E o governo, à época, não tinha mais verba para cuidar desses pacientes, eram 12 pacientes, e eles foram colocados na rua. E ela, sentindo a dor dos pacientes, caminhou com eles pela cidade pedindo um local para que eles fossem abrigados, alojados, cuidados. E todos fecharam as portas para essa, que à época era uma jovem, né, que estava lá tentando auxiliar o próximo. E não teve outro jeito, ela levou para a casa dela, uma casa simples, ela era uma pessoa pobre, levou os pacientes para a sua casa. E os filhos se revoltaram: peraí, aqui já não está cabendo nem nós, ainda traz mais pacientes. E os filhos pediram a ela: ou eles saem ou nós saímos. E ela respondeu: vocês saem, porque vocês já são grandes, já podem se virar, eles não têm ninguém por eles. E por toda uma vida ela foi pedindo para os seus pacientes, e hoje existe lá um hospital especializado para essa enfermidade. Ela desencarnou, né, com 90 poucos anos há pouco tempo, em 2009. E qual foi a busca dessa mulher? Ela buscou atender a essa enfermidade desses pacientes que ela sequer sabia o nome, porque não eram seus familiares.
Essa foi a busca da vida dela que ela encontrou, porque não só buscou, mas bateu na porta certa e pediu a força necessária para encontrar. Porque às vezes buscamos, queremos, mas não queremos muito, né? E nesse titubear a gente não encontra mesmo. Um outro exemplo, Albert Schweitzer, né? Que nasceu ali entre a França e a Alemanha, né? Na região da Alsácia, e que aos 30 anos sua vida já estava pronta. Ele já tinha estudado filosofia, teologia, né? Ele era de família luterana, já estava lá pregando na sua igreja, dando aulas, né? Como professor universitário, também era um músico, tocava órgão, especializado em Bach, e já fazia os seus concertos. Então já estava pronta a vida dele, profissional, né? E religiosa também, né? E como músico, estava tudo bem, mas existia uma busca interna, que ele ainda não sabia o que realmente, mas sentia o vazio, precisava buscar. E um dia, indo para o seu trabalho, ele recebe um panfleto, né, de uma entidade, né, religiosa, dizendo que havia uma missão para uma cidade da África e que deveriam os voluntários responder a Deus: Senhor, estou a caminho. Esse panfleto foi a resposta dele e foi o que ele estava procurando. Só que ele não foi como músico, não foi como pastor, não foi como filósofo para essa cidade da África. Ele foi estudar medicina, se especializar em doenças tropicais, e quando lá chegou não tinha nada em relação à saúde. A cidade mais próxima é de 100 quilômetros, as pessoas todas necessitadas, e ele fez dessa região de Lambaréné a sua busca, e ele por toda uma vida ganhou até prêmio Nobel pelo trabalho que ele fez nessa região, e encontrou. Conhecem Wagner Moura Gomes? Não é o ator, né? Wagner Moura Gomes é esse rapaz que é de Goiás. Desde criança, a dor da miséria, da pobreza do outro doía nele. E, como espírita e jovem, começou com a mocidade a trabalhar auxiliando na promoção social, né, indo o que a gente chama aqui, né, de SEASA, para buscar alimento para as famílias carentes. Mas ainda não estava bom. E ele, quando via uma reportagem sobre a África, doía nele, aquela época, né, que começou todo um trabalho, né, que até o Michael Jackson fez aquela música, né, We Are the World, né, que começou aquela campanha, doía muito forte nele. E ele falou: irmão, eu vou à África. E o rapaz não assustou, mas como é isso? E ele foi. Chegou lá, ele encontrou milhares de crianças órfãs na rua, né, e uma miséria muito grande, né, na região onde ele foi. E ele começou toda uma campanha de movimento para, né, aquela situação, e criou um projeto que é a Fraternidade Sem Fronteiras. Vocês encontram um site dele, né? E não só na África, tem vários projetos lá com criança, né, de promoção social, e também no Brasil, né, aquele alojamento para os venezuelanos que tem lá, acho que em Rondônia, ele que criou nesse projeto também, né, a descoberta, né, da relação do Zika vírus, né, com a microcefalia. A doutora é do grupo dele. Então essa foi a busca dele, que começou na dor de ver a miséria do outro e precisava buscar algo para responder a essa dor. Encontrou. Conhecem Yara e Xavier? O pessoal devia estar na televisão, não está? Alguém conhece? Esse casal de Divinópolis, eles assistiam os noticiários, e o que nós temos nos noticiários? Só notícia ruim, parece que está todo mundo só fazendo coisa errada. E isso incomodou tanto que eles venderam apartamentos, saíram dos seus empregos e foram na busca de pessoas fazendo coisas boas no Brasil. Eles foram atrás de projetos sociais e criaram caçadores de bons exemplos.
Também encontramos sites sobre eles, e a última vez que eu vi, eles tinham encontrado 1.500 projetos sociais em 18 estados que eles já tinham viajado, né? Aí eles escrevem livros, vendem livros e vão para a estrada, né? Felizes, buscando respostas para aquilo que incomoda. Então essa é a deixa. O que me incomoda é que eu preciso buscar, porque eu busco aquilo que me falta. E de repente, né, a pessoa tem um problema, aí o outro fala assim, mas ela tem tudo materialmente falando, mas existe um vazio que é preciso buscar algo para preencher, não é? E Jesus veio fazer isso no planeta. Jesus veio preencher o vazio da nossa caminhada de tantas lutas atrás. É só ler a história aí dos hebreus e de todos que vieram antes, esperando o Messias, e ele vem. E nós, que viemos depois do Messias e conhecemos a sua história, somos privilegiados. E a nossa busca deve ser, pelo menos, conhecê-lo. E muitos não querem nem isso, saber que ele já veio e por que é o Messias. Bruno Nogueira, conhecem esse? Pessoal, todos aí famosos e ninguém conhece. Bruno Nogueira, eu sou fã dele, né, mãe? Ele é de Lavras, um rapaz que, quando estava no ensino médio, estava subindo para a sua casa numa noite fria, e ele viu alguém dormindo, né, sobre a marquise, na calçada. E quando ele chegou em casa e foi se deitar e foi se cobrir, ele não conseguiu dormir. Devia ter uns 16 anos. Como é que pode eu aqui quentinho nessa noite e alguém lá fora dormindo nesse frio? No outro dia, ele, junto com o amigo Richardson, começou a distribuir agasalhos e cobertas para as pessoas em situação de rua. Não contente com isso, ele conseguiu alugar uma casa e recolher esses que estavam em situação de rua, mudou a faculdade que ele iria, né, prestar vestibular, que seria engenharia, foi fazer psicologia, o colega foi fazer assistência social, e hoje eles têm a comunidade Eterna Misericórdia. Você também encontra site, né? Eles ganharam terreno, construíram, né, e abrigam muitas pessoas com um trabalho muito bonito, porque ele buscou e achou. E esse menino buscou uma vida inteira entender o que acontecia com ele à noite, quando ouvia vozes, via vultos e não conseguia dormir, com muitos pesadelos, conversava com a mãe, né, falava na cabeça dele, e só aos 17 anos, quando a irmã teve um problema, é que o casal Peraço foi até lá e disse a ele: isso que você sente tem um nome, mediunidade. Aí ele encontrou a sua busca, né, entendeu o que estava acontecendo com ele e usou, né, agora essa situação com o nome para ser o maior médium que o mundo já conheceu. Né? Porque se não fosse o Espiritismo, não haveria Chico Xavier. Porque tem muita gente que fala assim: eu gosto muito do Chico Xavier, mas não gosto do Espiritismo. Chico Xavier só é Chico Xavier, só foi Chico Xavier por causa do Espiritismo, porque senão ele estaria internado, que foi isso que o padre recomendou ao seu pai fazer com ele, e já estava preparando para interná-lo como um perturbado mental, porque não se aceitava à época a mediunidade, o espiritismo, como muitos até hoje não aceitam, e eu não entendo porquê. Não? Então são as buscas que preenchem uma vida. É essa reflexão que eu gostaria de fizéssemos, né, no nosso interior. E agora Kardec vai falar conosco um pouco, porque isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra, né, deixada para nós por ele, de acordo com os Espíritos. Na infância da humanidade, o homem aplica sua inteligência na procura de alimentos e sua defesa. Comer, beber, dormir, reproduzir e não deixar ninguém me matar. Infância da humanidade, ele está falando de espíritos primitivos, de um mundo primitivo. Mas quando nós vemos num século como nós estamos, século 21, as pessoas só se preocupando com comer, beber, dormir, reproduzir e se defender, não são atitudes de espíritos primitivos?
Então não é essa busca que Jesus está falando, isso é instintivo, isso é animal. Esse é o nosso lado animal. Mas o homem consciente, pensante, precisa ir além disso. Precisa acreditar numa transcendência, que existe algo além da matéria. Senão ele não fez nada aqui. Porque o cachorro faz igual, né? Qualquer animal faz igual. Qual é a minha diferença do animal, senão a espiritualização? O sentir essa espiritualidade, mais do que raciocinar sobre ela. Então é isso que Kardec, os espíritos através de Kardec, estão dizendo, que na infância queremos só atender aos instintos animais, né? Mas Deus, de alguma forma, desperta dentro de nós o desejo de melhorar, a busca, o trabalho, a nossa volta, e é sempre a partir da falta. Por isso que eu falei, buscamos aquilo que nos falta, né? Então, com essa falta, por exemplo, de luz elétrica, quanto tempo se viveu sem uma luz elétrica e o que se avançou o mundo a partir, né, dessa descoberta e pesquisas e descobertas para o progresso do mundo. Então, houve uma busca a partir de um problema e precisou-se pesquisar, estudar, usar a razão para acontecer. Né? E, embora estejamos num mundo, né, altamente intelectualizado, né, com toda essa tecnologia aqui presente, precisamos agora desenvolver a questão moral. Porque a questão moral, além da inteligência, é a necessidade do espírito. Né? Porque, assim como o corpo precisa do alimento, né, material, e os espíritos primitivos só pensavam nisso, o espírito precisa do alimento espiritual para sair da selvageria para a civilização. Então não é porque estejamos numa civilização que o nosso pensamento, sentimento e forma de viver já o seja também. E Jesus, né, na sua didática, na sua pedagogia, usa a natureza para nos ensinar até hoje. E essa frase é lindíssima para a gente guardar, né? Olhai as aves do céu. Aqui na nossa cidade somos privilegiados que todas as manhãs passam aves, né, amanhecendo, nos acordando, e nem sempre olhamos. Abrimos a janela para olhar as aves do céu, e vão em busca do seu alimento como animais que são, não é? E encontram o alimento que elas vão buscar, né? Com esse instinto animal, e não falta, né? Como ele diz, né, nessa alegoria, o Pai Celestial não deixa faltar a elas, né, a essas aves que são animais, quanto mais a nós, né, que valemos mais do que elas. E considerai, observai como crescem os lírios do campo, sem trabalhar, né? Sem formar, né, os fios para os tecidos, e nem Salomão, né, com toda a sua riqueza e glória, não foi tão bonito na sua vestimenta quanto os lírios do campo. E dura pouco, né? A flor vem, desabrocha, faz, né, os animais fazem a polinização, ela reproduz aquele vegetal para o fruto e morre, né? E no entanto, mesmo durando pouco, como que Deus se preocupou com detalhes para ela, né? E nós, que vamos durar uma eternidade, nós estamos conscientes da beleza que somos e que precisamos colocar para fora. E a recomendação qual é? Buscai primeiro o mundo e as coisas espirituais, e o material vem. O contrário nem sempre se dá. E hoje o que nós estamos sofrendo é o quê? Uma grande maioria atrás do mundo material e dos bens materiais que esse mundo possa nos oferecer. E Jesus saiu de casa, o Evangelho saiu de casa, e o mundo se transformou nessa guerra, se não, né, em armas, essa guerra mental, como no nosso país. Justamente porque não escolhemos o reino certo. Dê uma olhada nos lírios do campo. O que essas flores querem? Né? Da terra, água, sais minerais, e do sol,
né? O que vai fazê-la se embelezar cada vez mais e vai crescendo como num agradecimento a tudo que recebe, e daqui a pouco não haverá nenhuma mais ali, né? Mas continuam buscando no instinto de buscar que os vegetais possuem, né? Todos os dias. Kardec ainda nos recomenda como pedir: peça luz para clarear os caminhos, e vai ter. Peça força para resistir ao mal, e terá. Peça assistência dos bons espíritos, que não nos faltam. Porque quando passamos por um problema, uma enfermidade, uma dor qualquer que seja, a oração não é pedir a Deus: tire isso de mim, porque o problema muitas vezes é a solução, é nele que aprendemos, nos tornamos mais inteligentes e até mais amorosos com os próximos. Então não é para tirar o problema, mas me ajudar a atravessá-lo. Luz para o entendimento, força para atravessar e saber que não vou passar sozinho, né? Como aquela criança que sabe, né, que vai caminhando porque a mãe ou o pai está ali esperando, que vai segurar na mão, vai aprendendo a bicicleta, sabe que alguém está segurando atrás. Nós temos esses auxiliares o tempo inteiro, e como espíritas não podemos duvidar disso, que algumas religiões chamam de anjo de guarda. Para nós são os nossos irmãos que não reencarnaram no corpo para ficar do invisível nos olhando, e na oração eles se aproximam. Então aprendamos a pedir com sinceridade, que ninguém engana a Deus, com fé na entrega, na certeza que vai conseguir, e confiança, mas com humildade, né? Porque muitas vezes nós fazemos prece mandando em Deus, né? Nossa, oh meu Deus, tira isso, eu não estou aguentando mais. Sabe, aquela prece do desespero, isso não vale, né? É a prece da entrega, né? Se veio para mim é porque algum aprendizado eu vou tirar disso, mas sozinho eu não consigo, vem comigo. Uma coisa nesse sentido, né? Então, isso é a humildade de reconhecer que sozinho eu não consigo. E as pessoas que estão tirando Deus da sua vida acham que sozinho conseguem, né? Até certo ponto chega um momento, como dizem os espíritos, ela vai tropeçar na própria arrogância, e quando cair não levanta mais. Olha lá. E quando existem essas quedas, olha como é solução: repreenda o orgulho. Sozinho eu consigo, não preciso de ninguém. Até vir uma idade avançada, até vir uma enfermidade, você na sua mansão, todos te abandonarem, até quando tem uma queda financeira. E aí, vai ficar sozinho com orgulho? Se não acredita em Deus, é pedir para quem ajuda. E quantos casos não conhecemos sobre, né, em relação a essa situação, que quando está novo, com dinheiro e beleza, tudo é uma maravilha, mas o tempo passa. E como podemos, agora já uma recomendação de outros espíritos, nos auxiliar nessa busca? Porque às vezes temos dificuldade, né, em priorizar qual é a busca verdadeira. É começar a aprender a pensar. Aí vamos chamar aqui Leon Denis, né, que é o continuador de Allan Kardec, que diz em seu livro A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, é o título do capítulo, e ele diz que o pensamento é criador. Olha essa criança. Então, tudo o que nos acontece na vida, tudo nós atraímos em algum momento da nossa caminhada, ou desta ou de outra existência. Nós no pensamento vamos planejando o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, a nossa vida, só no pensamento, consciente ou inconscientemente. Então aqui, ó, atua em nós, né, esse pensamento, gerando as palavras que oferecemos ao outro. Por isso que não tem isso, falei sem querer, não existe, você quis, né? Você só arrependeu depois, né? Mas se passou, né, se eu falei, passou pelo pensamento. Eu só não tive, né, a calma de frear para não sair aqui. Então, nossas ações, e vamos construindo o nosso dia, né? Vamos abrindo o cenário para caminharmos com o nosso olhar sobre a vida, as nossas crenças, o que a gente sente da vida, é assim que a gente caminha, e é isso que vamos encontrar quando desencarnarmos. As pessoas perguntam, e do lado de lá, como é que é? É igual aqui, é uma continuação,
né? Então o que eu faço encarnado, eu vou continuar fazendo desencarnado, o bem ou o mal. É isso que o Espiritismo vem, né? Comprovar. Não é uma questão teórica, já é uma resposta científica, porque o Espiritismo é ciência do Espírito, tem comprovações, né, nos trabalhos mediúnicos, então não tem por que duvidar. E precisamos mudar essa forma do que é o pensamento. Há toda uma energia, que nós chamamos de psicosfera, ondas de pensamento em volta do planeta. Então o mundo é formado de energia em forma de ondas. Olha essa gravura que interessante, né? Então nós estamos mergulhados numa onda de né? num oceano de ondas mentais, né? E hoje nós já temos a alegoria do celular, né? Nós temos aí todo mundo com o celular desligado, mas se ligar, né, na internet, com um dedo chega uma mensagem, não é assim? Né? Só que ao invés do aparelho, né, celular, é esse aparelho cerebral. Com um pensamento chega uma mensagem de algum lugar e eu capto. Eu posso alimentá-la e ela fazer parte do meu ser, ou refutá-la. Esse pensamento eu não quero para mim, né? Assim como eu envio mensagem pela mente, eu recebo também o tempo inteiro, nas 24 horas de cada dia, né? Então essas ideias ficam no ar e a gente até tem o hábito, né? Ative uma inspiração. Artista tem muito isso. O que é inspiração? É como naquela escolinha do professor Raimundo, né? Captei a mensagem, captou essa mensagem que estava no ar, então a ideia nem sempre é minha, é nossa. E essa ideia pode ser do nosso mentor que está nos auxiliando a resolver um problema, a achar uma solução. Que precisamos educar o pensamento, pensar em coisas mais elevadas, acima do nosso dia a dia. A gente fica muito terra a terra, precisamos aprender a decolar, precisamos aprender a subir, para aumentar os horizontes, né? Porque se eu fico sentado, eu tenho um nível de horizonte, se eu fico em pé, eu tenho outro, se eu flutuar, eu tenho outro. Então o pensamento pode flutuar e enxergar mais longe, né? Então melhorar a sabedoria de quem tem a sabedoria da vida, quem estuda, quem cumpre os seus deveres, quem se sacrifica no sentido de sagrado ofício a oferecer aquele que me trouxe aqui, né? Que antes era um sacrifício de matar animais, né? Ou de sangrar. Hoje o sacrifício é de poder oferecer algo, né, àquele que me deixou vir, né? Então há uma busca para eu entregar o resultado da busca quando chegar do outro lado. Nós planejamos ir buscar isso lá na Terra. Encarnei aqui 80, 90, 100 anos. Achei, e aqui está a parábola dos talentos. Multiplica, não esconde. Não finge que não tem missão. Todos nós temos deveres a cumprir. Perdão. Ninguém está aqui por acaso. Não foi engano, foi necessidade, não é? Então, as qualidades dos nossos pensamentos vão impregnando nas nossas células, promovendo até doenças, enfermidades e tantas situações, até orgânicas, porque não sabemos pensar. E o que o Espiritismo fala muito e explica o porquê, a necessidade da prece, da oração o tempo inteiro, porque na oração é quando a gente manda uma mensagem para Jesus, para os bons espíritos, para Deus, né? E a gente melhora a nossa vibração. Porque a prece não é para trazer Jesus de novo para a Terra, é para que possamos subir o mais próximo dele que conseguimos e, né, frente a frente, conversar com ele, olhando nos olhos, sentindo o seu envolvimento, sentindo o seu perfume, sentindo a sua proteção. Prece ardente, impulso da alma para potências infinitas que existem em nós. O homem é capaz de tudo, desde que ele queira, porque se ele não quiser, nem Jesus consegue, como não conseguiu, né? Ele veio, alguns entenderam, seguiram, melhoraram de vida, evoluíram.
Outros continuam esperando a banda passar. Essa é a virtude que os filósofos falam, que as religiões falam, e que nós escondemos como um tesouro que escondemos com medo do outro querer roubar, mas não se rouba virtudes, conquistas. E os nossos ideais vão se exteriorizando como uma aura. Quem é esse homem? Por que ele ficou famoso? Ele fez novela, fez filme, fez o quê? Ele externou uma ideia, divulgou essa ideia, e essa ideia libertou um país sem dar um tiro. Essa é a verdadeira revolução, a revolução das ideias, que Jesus também veio fazer aqui. Revolucionar a forma de pensar no planeta. E até hoje, precisamos auxiliar essa revolução a acontecer. Então, esse homem, na sua meditação, nos seus pensamentos, no seu ideal, até hoje, quando olhamos, pensamos em paz. Ele é considerado o defensor da paz. E nós? Como é que nós somos vistos? Como seremos lembrados? Qual o pensamento que alimentamos o dia inteiro? É aquele pensamento que muitas vezes nos norteia a vida, a caminhada. Então existem ondas que saem da mente, principalmente a partir da força do pensamento, o pensamento principal. Todos os dias a gente tem aquele pensamento que só nós conhecemos muitas vezes. É esse que precisamos olhar para ele e ver se ele está nos fazendo bem ou está atrasando a nossa caminhada. Olha só, ainda bem que já temos gravuras hoje para ter uma ideia, Olha quanta gente aqui pensando, quantas ondas, Uns já querendo ir embora, outros já estão na cama, outros já estão pensando o que vão fazer amanhã. Estou lendo tudo. Alguns conseguem ler, mas são essas ondas que têm forma, que tem cor, que tem cheiro, que os médiuns captam num trabalho mediúnico. Aliás, só para satisfazer a curiosidade, toda segunda-feira sai um grupo lá de dentro, porque nós estamos reunidos, é um grupo mediúnico que está se iniciando na casa e começa de 6h30 até 15 para as 8. Por isso que sai um grupo dali, é só um trabalho. Trabalho no sentido de exercitar a mediunidade. Nada de diferente. Oração. O que é a oração? É a comunhão com o universo espiritual e divino. Olha a importância da oração. E não é quantidade de palavras, nem repetição de palavras, não precisa, Todo um rosário. Pensa uma coisa que te eleva, Pensa em alguém que você ama, você já começa a se elevar. Pensa na figura de Jesus, ouve aquela música que te emociona, isso aí já está elevando o pensamento, isso é a prece. E nisso nós nos colocamos em contato com o verdadeiro, a beleza e o bem, que é o que existe. A única coisa que existe no universo é amor, em forma de energia, de vibração. Deus criou o universo com a matéria-prima chamada amor, que vibra e vibra em nós, que somos feitos a sua imagem e semelhança. Então somos essa vibração também. Agora precisamos canalizá-la, não só para os nossos. Eu falo, eu amo meu filho, eu amo a minha mãe, eu não amo os meus, eu amo, pronto. Independente do objeto, eu amo ou preciso amar. Pode ser uma busca. Aliás, essa é a busca, aprender a amar. O amor já está aqui, mas eu tenho que oferecer para o outro, servi-lo. Então, no instante da prece, muitas vezes até nos emocionamos, porque a gente entra em contato com esse outro lado transcendente, espiritual e real. E quando voltamos, achamos falta, achamos a diferença, porque fomos do outro lado e voltamos, fomos no céu e voltamos, numa prece.
numa doação para outra pessoa, ouvir a outra pessoa, estar com ela naquele momento é uma prece. Pensar numa pessoa com carinho, com gratidão, é uma prece. Né? Olhar os livros do campo, né? Se embedecer com toda essa beleza. A água, tanta água que nós temos no nosso país, aqui na nossa região, essa mata ao nosso redor, quando pegamos uma estrada aqui para qualquer cidade aqui próximo, que cenário que nós temos aqui, né? Começar a observar, agradecer onde nós estamos, é uma prece. Agora, outro lado da moeda, se só ficamos com maus pensamentos, só ficamos satisfazendo as paixões terrenas, com ciúme do que é meu, quando nada é meu, com esse sentimento, que eu nem falo o nome, né? Essas imagens vão formando na nossa mente, né? Aparece aquele candidato que você não gosta na televisão, você já tem um sentimento de raiva, né? Já cai a sua vibração, aquela imagem, e isso vai jogando para dentro, vamos nos envenenando. Aí lá na frente tem um problema. Quando é que ele começou? Né? Quando nós não soubemos limpar o que Joana de Ângeles chama de lixo mental. Então tem programa de televisão que não precisa assistir, tem música que não precisa ouvir, tem, né, algumas situações que não precisamos participar, mas parece que a gente gosta, né? Gosta de ver sangue, gosta daqueles filmes de terror, de dormir, depois tem pesadelo, vai, né? Porque entrou a imagem, né? Está aqui processando, uma hora sai. Por isso que quem lê o Evangelho, estuda o Evangelho e conhece a história de Jesus, numa conversa sai naturalmente. Ó, isso tem na Bíblia, isso está em Mateus, né? Independente de saber a localização, mas fala, Jesus falou sobre isso. Né? Lê os livros espíritas, em Kardec tem isso. Agora, só começa a falar de doença, só começa a falar em desgraça, só começa a falar do governo. Que vida é essa? Tão pequena? É essa a busca que Jesus está falando? Buscar saber da vida do outro para comentar somente, se não pode ajudar? Então existe, além do nosso corpo físico, um corpo espiritual que chamamos de perispírito, que é o corpo do espírito que liga o espírito ao corpo. E ele é como uma esponja. Nossos pensamentos ficam impregnados nele, nossos sentimentos, nossas ações. Fica ali como um clichê, como um carimbo, como uma matriz. E isso vai nortear a nossa vida. E até depois da vida. É isso que levamos para o outro lado, é isso que nós encontramos, nós mesmos. É preciso aprender, porque não temos o hábito, muitas vezes, a fiscalizar pensamentos. Já brincaram disso? Vamos aprender a fiscalizar o pensamento? Vamos brincar hoje à noite, antes de dormir, né? Para perder o sono. Quais foram meus pensamentos mais fortes desse dia? Se você conseguisse classificar quais foram os bons que realmente me acrescentaram alguma coisa e quais foram aqueles que eu não precisava alimentar por durar tanto tempo na minha mente. Né? Para a gente se conhecer, porque a gente às vezes nem percebe o que está pensando. Disciplinar, a partir do momento que conhece, disciplinar, né, para que daqui ele não passe para cá. Porque uma coisa é você pensar sobre a pessoa, que ninguém sabe, outra coisa é você falar. Falava não dá ré, falou, não adianta falar eu não queria, você falou. Principalmente casal na hora da briga, né? Aí fica levantando coisa, no outro dia fala, desculpa, eu não queria falar. Queria, está esperando a oportunidade, foi essa. Então a gente se engana, a gente se boicota, a gente quer ser o que não é. A gente quer apresentar um ego bonito, né? Eu sou religioso, eu falo aqui na frente, em casa, eu me dou muito bem com a minha esposa. Mas vai namorar lá. Então estamos nos disciplinando, né? Caiu nesse planeta aqui, desculpa falar, boa coisa não é. Porque esse planeta é o segundo na escala evolutiva, o primeiro dos homens pré-históricos lá, primitivo. Aí nós viemos para o segundo, de provas e expiações. Mas a gente tem saudade do primitivo, porque ele está muito forte aqui dentro. Aí depois, de vez em quando, ele sai. Né? Por isso que a gente vê os pais, alguns matando os filhos, né? Fazendo o que não deve com os filhos, com as crianças, que deveria proteger.
né? E nós vemos aí nos noticiários as barbaridades, principalmente no mundo primitivo, aconteceria isso, porque não tinha ainda moral, não tinha ética, não tinha religião. E trazemos isso, e isso está na prática de muitas pessoas, né? Nós classificamos como psicopatas, sociopatas, ou doente mental. Então, canalizar, disciplinar e dar-lhe uma direção para um fim nobre e digno. Pensamento foi uma grande conquista do ser humano, o raciocínio, o planejamento, né, para essa vida enquanto aqui estamos. E quando não sabemos utilizá-lo, estamos jogando fora, né? Séculos de história para chegarmos até aqui. Olha o que fazemos com a própria história quando não usamos, né, a maior riqueza que é o pensamento, além dos sentimentos. E a palavra é brilhante, né? Isso tudo é Leon Denis que está falando, é um poeta, né? Então nós temos um diamante para oferecer para o outro, mas pode degenerar em conversas fúteis, estéreis, até maléficas, né? E com isso o pensamento enfraquece, a alma se esvazia. O que conversamos nas nossas reuniões sociais, né? Bastou reunir dois, já está falando em terceiro, né? O terceiro chega para falar do quarto. E não falar exaltando as coisas boas, mas diminuindo como se diminuir o outro me fizesse crescer. E é o contrário. Né? Foi o que falou João Batista quando viu Jesus caminhando para ele: é preciso que eu diminua para que ele cresça, porque agora é a vez dele, chegou o Messias. Né? E aprender com João Batista, diminuir e deixar o outro brilhar, deixar o outro ter razão, deixar o outro passar na frente, porque sempre eu tenho que ser o primeiro. Pensemos se isso não é orgulho, se não é egoísmo, se não é falta de disciplina de pensamento. Então, essa palavra pode se envolver num lodo, ao invés de ser brilhante, pelos pensamentos, pelas conversas. E a misericórdia divina, a bondade divina, sabendo da nossa fragilidade e imperfeição, colocou ao nosso lado espíritos amigos, invisíveis, cujo bem é a única ocupação, e eles têm prazer em nos auxiliar a caminhar como um pai e mãe faz isso, querendo que o filho cresça, um professor querendo que o aluno aprenda. Então esses espíritos querem que aprendamos e ficam nos intuindo, nos inspirando, nos colocando oportunidades para crescermos, né? Então, qual é a nossa parte? Evitar discussões ruidosas ou discussões que não levam a nada, palavras vãs. Nós jogamos fora a palavra, que é outra conquista humana também, falando sem necessidade. E as pessoas acham que precisam falar o tempo inteiro, isso é até falta de educação, né? As pessoas sentam do lado da outra, que já tem que começar a conversar. Por quê? Né? Fica em prece, né? O silêncio é de ouro, a palavra de prata, alguém já disse isso. E a gente fica, né? Fila, né? Você faz fila, todo mundo acha que precisa conversar. E aí você começa a ouvir o que eles estão conversando. Ou está falando da doença, ou a fila que não anda, ou é o governo, né? Não leva um livro para ler, não, né? Conversa coisas agradáveis. Então quem fala muito está gastando palavras e nem sempre, né, está elevando essas palavras. Então, olha, Leon Denis falou isso há 100 anos. Vivemos numa época de anemia intelectual. Se ele viesse hoje, ele morreria de novo. Né? Porque se há 100 anos a gente já fala dessa anemia intelectual, por quê? Por falta de estudos sérios, né? Pela procura abusiva da palavra, pela palavra, falar por falar, sem pensar antes, e de forma enfeitada e oca. Isso porque ele não leu, né, as redes sociais para ver o que é palavra enfeitada e oca. Né? As pessoas perdem todo o tempo para ver bobagem. Né? Nada acrescenta, às vezes ela fica um dia inteiro ali, né? Morrendo de rir do nada, parece uma macaco correndo do rabo do outro. É essa vida, é essa busca que Jesus está falando, e se nós estamos nessa situação, é para pensar hoje à noite, né? E não ficar olhando o celular antes de dormir, que até perde o sono. Apliquemos-nos, segundo Denis, nas obras mais substanciais, a tudo que pode nos esclarecer. O planeta é uma escola, a gente tem que sair daqui tendo aprendido alguma coisa, não só falar mal da vida dos outros.
alguma coisa. Uma vez perguntaram a Chico Xavier, né, quando ele já estava ficando mais idoso, qual é a vantagem que ele via em ficar mais velho? Isso é para nós também vamos saber. Ele falou que quanto mais velho ele está ficando aqui, mais coisa ele está tendo a oportunidade de aprender. Né? Porque ele vai ver mais coisas, como nós, né, que estamos aqui, conhecemos hoje celular, notebook, coisa que 20 anos atrás não se conhecia. Né? Então vamos continuar para conhecer coisas, para aprender, né? Para ter o que conversar na pracinha lá do nosso lado. Né? Vamos lá sentar e falar, o que você aprendeu lá embaixo? E vamos recordar. Então, esclarecer, né, sobre as leis que regem a vida verdadeira, não a lei dos homens, as leis divinas. E não por acaso, Kardec, no Livro dos Espíritos, reservou a terceira parte somente para falar de leis morais. Né? Porque essas são as leis que devemos conversar, estudar e aprender sobre elas, para facilitar a evolução. Aos poucos nós vamos edificando uma inteligência disciplinada, aplicada, bem dirigida, e uma consciência mais forte. E aí o nosso corpo, perispírito, o nosso corpo fluídico, vai se iluminar e vamos nos transformar no que nós chamamos de espírito de luz. O que é o espírito de luz? É que ele já venceu isso tudo. Ele não precisa mais de determinadas, né, vivências de situações que nós encarnados ainda estamos buscando. Já venceram, já estão, né, com outros pensamentos. É só ler um livro de Emmanuel, de Joana de Ângeles, e num parágrafo, né, ou numa linha, eles falam coisas que vão ficar uma semana pensando para ver se entendemos o que eles falaram. Porque em poucas palavras eles aprofundam o conhecimento. E às vezes a gente faz o contrário, fala, não fala nada. Né? Então vamos aprender com os grandes, a economizar palavra, economizar tempo para fazer o melhor, para ter pensamento elevado. E vamos concluir dizendo que, concluir com Leon Denis, não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. O Anjo de Anjos deixou aí vários livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, chamados Série Psicológica, onde ao estudar, baseado, né, na psicologia e outras pesquisas, nós nos estudamos também para nos conhecermos. Um deles se chama autodescobrimento, porque o que vai nos dar as respostas na nossa busca é o autoconhecimento. Porque às vezes também ficamos buscando fora, o que na verdade é para buscar dentro. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Como eu posso me melhorar para evoluir em espírito? Não é a questão material, né? Quanto eu vou ganhar, o que eu vou comprar, isso aí tudo vai ficar aqui. O que eu vou levar? Qual é o tamanho da minha bagagem para o outro lado? São os valores, virtudes e conhecimentos que eu conquistar. Então, observemos o nosso comportamento. Por que determinadas situações me deixam irado? No sentido de raivoso, né? Tem dois conceitos hoje. Né? Por que eu fico irritado quando alguém tem esse comportamento? Vamos nos avaliar. Né? Como o Jung falou da sombra, né? A sombra projetamos no outro. Se me incomoda é porque está em mim. Então, a verdadeira felicidade que todos nós almejamos está na proporção do esquecimento próprio. Né? Então, a abnegação, negar a mim para que o outro tenha a oportunidade, eu tenha a oportunidade de servi-lo sem achar que estou sendo humilhado por isso. Porque o nosso orgulho fala isso. Né? Não, você fez tanto para a pessoa e vai fazer de novo? Vou. Por quê? Porque eu amo. Essa é a resposta. Não tem que ficar justificando muito não. Quem ama faz tudo pelo outro e muito mais. Quem é pai e mãe sabe disso. Né? Você se mata para que o outro tenha vida. Né? O verdadeiro amor é aquele que doa a sua vida pelo irmão. Não basta crer e saber. Kardec também falava sobre isso. Não adianta acreditar em reencarnação, né? Comunicação com o espírito, se isso não me melhora. Então não basta crer nem saber. É necessário viver a nossa crença. Ser espírita aqui dentro é muito fácil. Chamar o outro de irmão dentro da igreja é muito fácil. Chega lá fora não é nem primo. Né? Então precisamos olhar o outro como irmão lá fora. Jesus mesmo disse, né?
você foi me visitar, né? Foi me alimentar, foi me dar de beber, porque eu sou aquele que está caído lá, necessitando da sua ajuda. Fazer penetrar na prática diária da vida princípios superiores que adotamos, ou que falamos, ou que estudamos, ou que acreditamos. É necessário habituarmos-nos a comungar pelo pensamento e pelo coração com os espíritos eminentes e viver com eles numa intimidade cotidiana, inspirar-nos em suas vistas e sentir sua influência. Hoje à tarde eu estava assistindo a vida de Padre Pio, eu gosto de assistir a vida dos que se santificaram, para ver se eu aprendo alguma coisa, né? Qual é o caminho, né? Então tem Teresa de Ávila, né? Chico Xavier, Divaldo, ou assistir esses filmes, né? Ou ler o livro das biografias dele, porque eles vêm nos ensinar. Eu consegui evoluir espiritualmente porque eu fiz isso. E esse isso, como esses que eu mostrei aqui, é achar uma oportunidade, né? Buscar a oportunidade de servir ao outro, desinteressadamente, até que ninguém fique sabendo. Por isso que muitos deles vocês não conheciam, porque eles não estão preocupados com fama, mas com o serviço ao outro. São um exemplo para nós. E terminamos com uma orientação de Jesus: brilhe a vossa luz. Se Jesus falou para brilhar a luz, é porque ela já está aqui. Ele não falou para procurar uma luz para brilhar. Todos nós somos luz, mas vamos fechando com orgulho, com vaidade, com egoísmo, formando paredões que agora nós temos que quebrar a martelada para que uma, né, consiga ali uma nesga de luz para poder começar a iluminar o nosso próprio caminho. Porque do outro lado não tem luz. Ou a gente leva a nossa, ou algum espírito caridoso vai iluminar para a gente, para a luz dele. Então façamos a nossa luz. Esses são os livros para quem se interessou ler e continuar aprendendo, né? Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, além dos outros livros que ele nos deixou. Muito agradecido pela caridade de estarmos pensando, e vamos treinar a nossa prece. Mas eu sou Jesus aqui olhando para a gente. Sempre bom. Então nós não estamos tendo passe individual, mas está conosco aqui no salão vários espíritos fascistas que vão nesse instante da prece nos doar o fluido necessário para a nossa caminhada. Basta que pensemos em Jesus nesse instante, abrindo o nosso coração. E falando de coração para coração, a esse Jesus que nos olha nesse instante e nos conhece, passado, presente, e sabe do nosso futuro glorioso, porque estamos caminhando para Ele. Obrigado, Senhor, porque renasci nesta família, na cidade em que nasci e na cidade em que vivo hoje. Os amigos que são minha família e as dificuldades que me tornaram maior a cada dia me auxiliam a ver o quanto preciso aprender, a diminuir em mim a vaidade, o orgulho e o egoísmo, e pedimos a oportunidade de estar sempre auxiliando. Nesse instante, pedimos que os vossos emissários, em teu nome, possam estender as mãos sobre a nossa cabeça e nos doar fluidos, energia, força, luz, para que continuemos a caminhada, aprendendo sempre, servindo sempre e amando mais ainda. Obrigado, Senhor, que seja sempre feito de acordo com a tua vontade.